2018 você começou a ganhar dinheiro para valer. Em 2018 eu comecei muito porque o Edu me ensinou. O Edu, a forma em que eu conheci o Edu Suzuki, eu conheci ele muito por acaso. Eu estava treinando para uma corrida. Eu ia correr a SP City em 2018 e eu estava fazendo um treino na New Balance, 15K. Eu ia fazer 30. Dentro da prova. Dentro da prova. E aí eu passei mal no 25, precisei voltar pro shopping para ir usar o banheiro, estava passando muito mal, parei para ir no banheiro. E aí eu encontrei o Maico, do canal Corredores, encontrei o Maico e ele estava conversando com o Edu. Eu não conheci o Edu, eu conheci o Edu assim, do YouTube, mas nunca conversei com ele. E aí o Michael começou a brincar comigo, eu tava passando mal, eles começaram a brincar. Aí o Edu fez uma brincadeira comigo, falou que eu tomei um Yakult vencido, por isso que eu tava passando mal, né? Enfim, aquela zoeira de corredor, né? Ai, nossa, eu tava no banheiro passando muito mal, foi um dia ruim. E aí a gente começou a conversar literalmente num papo bosta, entendeu? Literalmente falando, foi disso daí. Foi dessa maneira que você conheceu o Edu? Foi dessa maneira. E aí ele falou, eu já tinha essa ideia, eu já falava, eu preciso ganhar dinheiro, mas como eu faço para chegar para as marcas? Eu fazia, nessa época, eu era influenciadora da Nike. Eu era atleta da Nike, eles criaram um grupo, um squad, e eu era influenciadora deles. Só que eu não ganhava dinheiro. Era assim, só ganhava tênis. Tênis. 3 tênis, roupa, tal. E você representa a marca. Eu falei, tá bom. Tava ótimo. Pra mim, eu adorava aquilo. Adorava. E o Edu veio conversar comigo. Eu falei, Edu, eu liguei pra ele. Falei, Edu, seguinte, eu preciso saber como eu faço pra ganhar dinheiro. E hoje, você é a maior referência nisso. Pelo menos eu percebo que você é um cara que consegue trabalhar com isso. Como eu faço para fazer isso? E aí ele me convidou para ir para o canal Tênis Certo para virar apresentadora. Trabalhar com ele. E aí eu precisei sair da Nike. E que foi muito difícil para mim na época, porque era o meu sonho. Meu sonho era ser uma atleta da Nike na época. E aí eu tive que sair e falei com ele. Falei, olha, então tá bom, vamos trabalhar no Tênis Certo. E aí ele começou a me ensinar como eu fazia. Comecei a trabalhar com a produção de conteúdo de tênis, de corrida, especificamente tênis de corrida. Então, fazer os conteúdos todos e aí a gente trabalhar com afiliados, né? Então, a gente sempre trabalhou, e talvez essa seja um grande questionamento das pessoas. Vocês falam de todas as marcas? Sim, a gente fala de todas as marcas. Às vezes tem pessoas que falam assim... É muito engraçado, porque eu vejo as pessoas criando ideias que eu fico assim, ó. É muito engraçado. Porque na cabeça da maioria das pessoas existem polos, assim, positivo e negativo. Corinthians e Palmeiras, Lula ou Bolsonaro, são polos. Olímpicos ou fila, Adidas ou Nike. E eles não entendem que existe todo mundo junto. Ninguém está contra ninguém, está todo mundo crescendo e expandindo. Sim. Quando você entra nesse clima de um contra o outro, você cria um polo na tua cabeça, não existe isso. Então, às vezes as pessoas falavam assim, vocês só falam bem da Olímpicos. Eu falo assim, gente, mas olha o post anterior, tem fila, sabe? Enfim, e aí a gente foi trabalhando com isso. Foi como eu fui crescendo nessa área, né? Você começou a ganhar dinheiro aí para valer? Comecei a trabalhar com isso, a ponto de um momento eu ganhar muito mais com a minha segunda renda do que a minha primeira renda, que era ser contadora. Só que a minha primeira renda, além de não me trazer prazer, ela também me trazia muitos problemas. Por exemplo, se eu não mandasse uma declaração, era uma multa. Isso vezes 50 clientes que eu tinha, era uma multa muito pesada, então eu vivia muito preocupada. Né? Nessa época você ainda era contadora, eu era contadora e estava tentando desbravar o mundo da internet. Contadora, iniciando como influenciadora no YouTube, e na época eu era a única mulher que falava sobre tênis de corrida, e é um ambiente, né? Hoje nem tanto, mas era um ambiente muito masculino, onde era uma mulher falando sobre, e não era uma mulher que falava baixinho, delicadinho, era uma mulher forte, que falava que ia para as maratonas, e aí ia bem, queria correr forte, e nisso eu tinha o meu marido doente em casa, uma filha pequena para criar, e doente não era um doente assim, câncer é muito difícil,
qualquer doença neurodegenerativa é muito difícil, mas ela derruba qualquer um, porque ela vai tirando a pessoa um pouquinho todos os dias. Então, eu fui indo junto um pouquinho todos os dias, mas eu não podia afundar, porque se eu afundasse ali, a minha filha ia afundar junto, o meu marido ia afundar junto, todo mundo ia afundar. Então, se alguém falasse qualquer coisa, às vezes as pessoas perguntam, como você lidava com os haters, né, ou as críticas? Eu não lidava, porque eu estava tão ocupada, pagando contas e vivendo e carregando todo mundo, que aquilo não me batia, né? Então, eu já estava tomando tanta porrada que aquilo era só mais alguma coisa, só mais um problema diante de diversos outros problemas que eu tinha muito sérios, né? Eu vejo os problemas das pessoas e eu sempre falo, o pior problema, você pode estar com problema de dinheiro, você pode estar com problema de casamento, trânsito, a gente brinca, né, trânsito, todos eles ficam pequenos quando você não tem saúde. Então, saúde é o primeiro, de tudo na tua vida. Se você não tiver saúde, você não tem mais nada. Então, por sorte, eu era naquela época, né, eu era uma mulher muito forte, muito corajosa, eu consigo olhar para trás hoje e olhar, você foi muito forte, muito corajosa e fez o que tinha que ser feito. Hoje a ideia até era conversar sobre isso. Hoje eu estou colhendo frutos de uma força que eu fiz muito intensa lá atrás, muito intensa. E de novo, eu vejo às vezes as pessoas reclamando, quase que esperando, como se a vida tivesse que dar a elas alguma coisa, né? Como se às vezes eu falo para as pessoas, Papai Noel não existe. Para de achar que alguém tem que te dar alguma coisa, né? E principalmente no mundo da influência, as pessoas, mas a marca não me dá. Por que a marca tem que te dar alguma coisa que ela vende? Tá todo mundo vendendo. Aprende a vender, que a marca vai olhar e falar, pô, você tá vendendo para mim. Olha que cara bom, vou mandar para você, né? E lá atrás eu entendi isso e fui agindo. Ô Valerie, como é que a corrida entrou na sua vida? Contadora, você já falou, a sua profissão lá de formação, né? Desde sempre, né? E a corrida entrou como na sua vida? A corrida entrou quando eu engordei 20 quilos na gravidez da minha filha, minha primeira filha. Uma gestação foi difícil, eu precisei tomar remédio, hormônio para conseguir engravidar. Tive a minha filha, mas eu engordei muito. E durante a maternidade, eu fui mãe mesmo. Eu fui muito presente, eu adorei essa fase da maternidade, cuidar da minha filha. Minha filha é linda, mas ela foi uma bebê também muito fofa. Então, eu gostei demais de ser mãe da minha filha, Maria Eduarda. Ela era uma bebê demais, linda, linda, como eu sempre pedia. Eu pedia para ter uma filha como ela, né, do jeitinho dela, e ela veio exatamente como eu sonhava. Então eu vivi meu sonho de ser mãe, só que eu acabei me esquecendo um pouco como mulher. Então, ganhei peso, não era muito vaidosa, no sentido de me cuidar muito. E quando ela tinha mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos, aí eu comecei a querer cuidar de mim. E a corrida entrou em 2013, de 2012 para 2013, eu falei, eu vou começar a correr. Eu vou começar a correr, vou acordar todo dia às 6 da manhã, vou treinar. A corrida é sempre aquele esporte que você fala assim, vou emagrecer, a corrida ela entra. Vou me movimentar, a corrida ela entra. Só que eu não tinha muito compromisso, eu falava que eu ia, mas eu não fui. Aí eu comecei a fazer personal training na hora do almoço. Então eu tinha um compromisso de segunda, quarta e sexta, treinar com um treinador. Isso foi importante, porque ele me criou o hábito do começo, né, mas não tinha nada de corrida. Aí uma amiga me chamou para correr a Tribuna em Santos, de 10 quilômetros. Então aí eu falei assim, eu vou começar a correr, vou começar a treinar. E quando eu cheguei na prova, eu encontrei pessoas que corriam também. Eu nem sabia que isso existia, uma assessoria, pessoas se reunindo para correr. Para mim aquilo era um universo completamente diferente do que eu imaginava. E conheci também um treinador chamado Rodrigo Lobo, que hoje é um grande amigo, querido. E eu comecei a treinar com o Rodrigo Lobo e ele começou a me passar treinos. Eu nunca tinha feito isso, de ter uma planilha de treinos, seguir um treinamento. Você vai treinar 4 vezes na semana, vai fortalecer, não sabia nem o que era. Comecei com ele, no primeiro mês eu quis desistir, porque eu sentia muita dor na panturrilha, dores de iniciante. E ele falou, vamos mais um pouco, que a gente tá só começando, é só o começo. Aí eu comecei a correr, só que aí
foi um erro meu, né? Eu fiz uma meia maratona logo em outubro, ó. Então eu fiz a Tribuna em maio. Em setembro eu fiz, agosto, setembro de 2013, eu fiz a meia maratona de São Bernardo, que é a cidade que eu morava. Aí naquela empolgação toda eu falei pro Rodrigo, eu quero fazer a maratona agora, porque tava aí assessoria, né? Tá todo mundo fazendo maratona, a galera tinha acabado de voltar do Rio. Eu falei, eu quero fazer isso aí, eu quero sentir o que é uma maratona. E aí eu errei, né? Fui logo pra Maratona de São Paulo. Ele deixou você fazer isso? Deixou. Loucura. Ô, Rodrigo Lobo. Não façam. 5 meses. Eu acho que isso é problema de influenciadora, Valerie, porque recentemente esteve aqui a Alana e ela fez uma prova de 10 quilômetros hoje, daqui 2 meses ela fez uma meia e daqui 6 meses ela fez a maratona. Vocês, influenciadoras, têm problema com isso, hein? Não, mas aí a gente começa pelo errado para poder ensinar o certo.